porque temos ele. Tem vinheta? Tem chamada? Sempre uma chamada Aí, muito manda, elegante. Então, por favor, com Zuzu categoria. Por favor, nossa chamada pro convidado. Vai lá. No programa de hoje teremos a sapiência. O cara é filósofo. Tudo que você quer fazer é atolar seu rosto naquele bolo de chocolate. Escritor, professor e palestrante. O que vale a pena, ser bonita ou comer o que você gosta? O sábio, reflexivo e estiloso. Com vocês, Luiz Felipe Pondé. Fala, Pondé! Que beleza. Pô, que alegria você estar aqui, bicho. Sempre. Que muito bacana quando você vem. Eu gosto muito. Sou muito fã do Pondé. Também. Genial. Pondé tem um programa na TV Cultura. Chama-se... Vocês não devem ter assistido. Ia lá. Vocês não assistem. Já assisti Café muito. filosófico. Não assistiu. Café filosófico? Café filosófico. Vai dormir, ó. Café filosófico é lá em Campinas. Chama-se... Não, é um programa muito legal. Chama-se Café filosófico. Linhas Cruzadas. Linhas cruzadas, é isso. Que programa sensacional, Pondé. Que bacana. Você faz com ela. Foi nossa companheira aqui. Thaís Com Oyama. a Thaís Oyama. Sim. É a Thaís levantando o tema. Sim. E você desenvolve o tema. Que legal que é aquilo. Chama-se Linhas Cruzadas na TV Cultura. Tem na internet também, tem os episódios. Tem. Muito legal. Muito Obrigado. bacana, meu. Obrigado pelo convite mais uma vez para vir aqui. É sempre um prazer, divertido. Boa. Bater papo com vocês. Muito bom. Muito bem. Então, o Pondé ele tá trazendo uma novidade aqui pra gente também. Você tem um curso, né? Assim, a gente está acabando de gravar a última parte do meu longo curso, que é sobre a minha história com a filosofia. Sim. Que é um curso de história da filosofia, só falando dos filósofos que mais impactaram minha formação. Agora a gente gravou a última parte, que é sobre filosofia contemporânea. Sim. Fragmentos do contemporâneo. Então tem um monte de cara lá, a gente fala de Freud, fala de Marx, fala de uma porrada de gente. De mim. E também tem umas palestras, umas aulas avulsas que a gente tem feito, que é uma novidade isso. Quer dizer, tem aulas sobre os jovens, uma sobre ansiedade. Você E a manda outra eu muito não bem, lembro. né, Pondé? Outra eu não lembro. Sobre manda muito ansiedade. Ansiedade Ô, Pondé, contemporânea. o Pondé é show de bola. Ó, o curso dele, ó, Diga lá. tá aí, ó, pra vocês aí, ó, Filosofia Contemporânea, pra você, esse curso, se você, como é que chama isso aí? Não é comprar, não sei como é que chama isso. Se associar lá, Se inscrever, matricular. Isso, se inscrever, Isso Pondé aí. Curso Online, você tem o curso inteiro, né, Ponto Pondé? com. Isso aí. É o curso inteiro e agora tem esse final. Agora me fala uma coisa, por que hoje em dia, que a gente recebe, tem muito nesse Instagram, tem muitos caras falando tal, e agora esse negócio do estoico tá pegando. Tu pegou, Estoicismo. você vê um monte de Coach, estoicismo. Marco Aurélio. Isso. Estoicismo. Tá chique. Por que tá chique? Descobriram. Por que redescobriram? Olha, tem até um livro que acho que está traduzido em português, que é sobre o Marco Aurélio, o imperador, que acho que o nome é alguma coisa do tipo Aprenda a Pensar como Imperador, alguma coisa assim. Pensando como imperador, isso aí. Adriano, ó. E assim, eu acho que o estoicismo ele é sedutor porque ele propõe que você mesmo coloque sua vida em ordem, no sentido de aprender a controlar suas emoções, suas paixões, que você se engane menos com o mundo, porque o mundo te faz promessas, e se você sair correndo atrás delas, você provavelmente vai se frustrar, né? Então, o estoicismo tem uma pegada que normalmente seduz pessoas que acham que, fazendo uma versão simplificada disso, você vai conseguir ser feliz, dono do seu nariz e tal. Só que quando você vai no próprio estoicismo, quer dizer, você vai ler Sêneca, ou você vai ler Marco Aurélio, você vai ver que é difícil pra caralho conseguir realizar muito. isso daí, muito. Um esforço muito grande. É esse o livro aí, ó. Sim. Pense como imperador. Você tem que ser muito frio, né? Me parece. Você tem que Racional. ser racional demais, né? Pra conseguir. Agora, a moda do estoicismo, o estoicismo pegou na moçada lá do Vale do Silício, sabe? E fizeram uma espécie de síntese entre estoicismo e yoga,
para criar Mindfulness, exatamente isso, que é uma ideia de que você consegue, a partir de exercícios, você consegue esvaziar a mente. E quando yoga, para você conseguir chegar a esvaziar a mente, haja exercício para você chegar lá. É muito difícil. Bom, mas fala que você não pode, né? Desculpa, Samir, controlar o pensamento dos outros, né? A base é isso. Só que na internet as pessoas elas querem que as pessoas pensem nelas, né? Você quer sair muito lindão na internet. Sim, claro. Então acho que essa é a maior dificuldade, né? Quanto mais você está preocupado com os outros e preocupado com o que os outros pensam de você, mais distante você está do estoicismo, né? Ou da yoga. Bom, André, se a gente pegar o que tem de educação, de informação na internet, ampliou muito. Em qualquer área. Se pegar em filosofia, as pessoas conseguem gratuitamente, via internet, ter acesso a boas palestras, a bons livros. Por outro lado, eu tenho pelo menos a sensação que a juventude está menos estudada, está menos interessada e não evoluímos muito nesse quesito de educação, principalmente no Brasil. Você acha que isso é um fato? E se sim, por quê? Né? Porque ficou mais fácil, ficou mais barato, ficou mais cômodo e a gente não foi lá. Olha, eu acho que eu estava vendo o programa aqui um pouco antes de entrar no ar, tinha o Momento Segré, não é isso? Momento Segré. Sim. E que ele falava da lei dos 5,95. E que os 5 é os caras que fazem a diferença, os 95 são os caras que não servem para nada. Quem dá aula há muito tempo sempre soube deste fato. Que você tem ali, nunca pensei em porcentagem, mas você tem ali um número de alunos que sempre destacou, né? Que é sempre, como a gente diz, que dá aula junto com a gente. Porque está envolvido, está interessado no tema, leu alguma coisa, é alguém que gosta de fazer perguntas e a maioria está ali para tirar um cincão, como se falava, né? Passou na média. Raspando. Agora, a gente observa, de fato, por exemplo, você pode chegar numa aula e começar, sei lá, falar de Shakespeare e, de repente, metade da classe não sabe quem foi Shakespeare. Não sabe. Caramba. Né? Antes, não tinha lido Shakespeare, mas o nome... Sim, tava na cabeça. Tava na cabeça, o reconhecimento do nome. Agora, então eu acho que há um aumento do empobrecimento de repertório, como a gente fala. As redes sociais, eu acho que a relação com as redes sociais é muito interessante, porque a gente oferece cursos, eu e colegas, né, nas redes sociais e tal. Mas o que os alunos muitas vezes perguntam é assim: Pondé, não tem um podcast que eu possa ouvir sobre isso, não? Ou não tem no YouTube um canal que fale disso? É o atalho audiovisual, né? E por isso que eu acho que, às vezes, a ideia de que esses clubes de livros e tal levam as pessoas a lerem, eu acho que, às vezes, isso pode ser um tiro no pé. Muitas vezes, o que eles fazem é fazer com que você apreenda algumas ideias daquele livro, saia por aí falando do livro, certo? Para pintar de culto e tal, mas, na realidade, afasta você do exercício da leitura. Eu acho que isso está acontecendo. É muito passivo, né? A pessoa, ela não fica como protagonista do aprendizado. Fica, eu vou lá, assisto, o que eu aprender. É porque ler... É muito mais duro. Ler é uma coisa que eu acho que a grande parte da humanidade não aderiu à ideia. Sim. Só lê de forma funcional. Agora, essa leitura esforço, que está ligado a você atravessar livros, fazer relações. Sim. Isso não, acho que é muito Mas isso raro. é culpa do audiovisual mesmo? Porque muita gente fala assim... Não, acho que é culpa do audiovisual. Não. Acho que com o audiovisual e o acesso de conteúdo via audiovisual acaba facilitando a vida para você ter acesso a coisas que podem ser importantes para você. Um pouco como a televisão era quando eu era moleque. Mas isso ajuda ou empobrece? Porque tem gente que fala assim, vou esperar virar filme. Que nem o senhor Pra não ler o livro, né? Tem um podcast. Antes perguntava, tem um filme. Exato. Agora tem um podcast que fala disso. Mas isso empobrece ou ajuda? Olha, por um lado, não há dúvida que se você tem alguém no YouTube falando sobre um autor e tal, que isso pode despertar você e você, sei lá, assistir um curso que fala disso. Então não é assim, não é dicotômico, como se fala, não é assim tipo A ou B, né? As redes sociais, ou seja lá, o conteúdo audiovisual, ele pode ser um veículo
para você entrar em contato com certas questões. É claro que pode. O que eu estava dizendo é que a ideia de que isso leva à leitura de livros pode ser uma ilusão. E é Entendeu? interessante. É isso que eu tô mas, falando. mas também. Sim. Não, mas eu também. Tudo bem. É lógico, um livrinho, você pegar um livrinho, ler 10 páginas por dia, um mês você lê um livrinho chupeta. Chupetão. Sim. Né? Um livrinho normal. Não. Né? Você Não consegue sapiens. ler um livrinho. Só que o cara fica com preguiça de ler o livro. Mas eu acho que esse audiovisual é bom, quando o cara é bom. Quando é interessado. Por exemplo, você, puta Tem um belo professor. curso. Sim. O professor de Barros lá, porra, você Sim, pega Clóvis de Barros. o Tem professor conteúdos Clóvis, fantásticos. Clóvis é demais Clóvis. também. o Clóvis. Eu também. Porra, você pega uma aula dele, uma aula mal filmada, Sim. com aquele eco. Porra, você fala, puta, que professor bacana. Como eu queria ser. Então o curso que você faz, porra, você manja daquilo Não, o cara lá. tem repertório. Você né? sabe como dar uma aula. O duro é quando você pega o curso ruim. E tem muito. Mas isso tem Então, demais. o que as redes sociais, a internet, esse mundo audiovisual todo, ele criou uma acessibilidade. Por exemplo, se você pega o caso do Clóvis, ou meu, o Karnal, ou quem for, Verdade. quer dizer, eu sei que tem aqui o nosso... Exatamente. né? Ele perguntou se você era careca. Você não era careca, pô? Eu tô usando Ervic. Você usou aquilo que você estava vendendo. Olha como cresceu. Tô usando Mentiroso, Ervic. é. 3 vezes. Então, assim, o que eu acho é que, assim, hoje você pode ter aula com o Clóvis não estando na sala de aula dele. Isso. É isso que É a a acessibilidade facilidade. criou. Lógico. Então você pode ter aula com qualquer bom professor sem ter que estar ali fisicamente. E isso, aliás, Emílio, isso hoje, do ponto de vista de quando isso é monetizado de fato pelas instituições, isso é fundamental para a sobrevivência econômica de muitas universidades no mundo inteiro. Porque você tem que ter aluno aqui e não raio que eu parta. Sim. Certo. Para pagar as contas. Aham. Se você depender só do aluno que está presencial, fisicamente naquele espaço, a chance de você quebrar é grande. Perfeito. Entendi. E esse ponto é interessantíssimo, até puxando o que o Sami falou, porque ele tá apaixonado pela inteligência artificial, que também faz Que é uma muito- porcaria. Chat, GPT, o GPT cacete. já, cara. Mas nunca a inteligência vai ter a cabeça do Pondé. Não, vamos lá. Porém, É a Isso é uma barba. porcaria. calma, eu gostaria da sua opinião, porque tem, obviamente, é exponencial, né? Cada vez a tecnologia chega mais forte, ajuda, facilita. Mas e aí, o filósofo ou a inteligência artificial? Eu acho que cabe os dois, né? A minha pergunta que eu ia fazer pro Sam é o seguinte: se você ficar falando muito de chat GPT, você pega a mulher? O Sami chaveca no chat. Eu já passei dessa. Só no Instagram, só. Ele Que pede, esse é um faça um critério, poema. esse é um Não, não, critério. é o seguinte, Faça um o poema chat- do Faça um Calbi. poema pra minha nova Não, namorada. Esse é um critério, Deixa eu entendeu? falar, o chat GPT em especial não é a minha favorita, mas Sim. eu trabalho com modelos matemáticos Lógico. desde que eu me conheço por gente, e tem os próprios algoritmos que eu uso de machine learning, de inteligência artificial. O que eu acho legal é que muitas atividades que são robóticas, que as pessoas fazem no dia a dia, vão ser substituídas. Então a melhor coisa para você não ser substituído por um robô é não fazer um trabalho de robô. Agora, você poder combinar inteligências artificiais para melhorar a saúde, para melhorar a medicina, isso vai ser muito útil. Mas existe o que hoje seja, principalmente pelo chat GPT, um negócio que é meio entretenimento. O cara entra para fazer uma piadinha. graça, Mas tem o isso que tá fazer. tão longe disso Fazer um texto. quanto ele lê uma tirinha de jornal e achar que aquilo é uma filosofia profunda. Não é. Tem seu valor, mas é uma tira de jornal. Olha, eu vejo essa coisa de inteligência artificial como, sei lá, como quando inventaram a eletricidade, entendeu? Vai fazer parte da vida. Sim. Assim como a Uns vão usar bem, eletricidade outros não. fez com que as famílias que gerações e gerações trabalhavam acendendo lamparinas nas ruas e desapareceu, eu tenho a impressão que tem um monte de atividade, inclusive, você falou de medicina, se você pensar, Sim. por exemplo, diagnóstico de imagem É na área de fantástico. radiologia, e os médicos, inclusive, morrem de medo que trabalham com isso, no sentido de ter que aprender a lidar com isso, porque senão perde emprego. Eu estava até num congresso uma vez, que aí a colega de mesa brincou falando, pô, agora a gente vai ter que voltar a falar com os pacientes, pô. Puta que chato. Porque quem vai fazer o diagnóstico de imagem é a inteligência artificial, entendeu? Então, eu vejo isso como um processo de transformação
de uma certa revolução cognitiva. Eu acho um bode quem fica com tesão nisso o tempo inteiro. Eu acho meio chatinho. Viu, Sami? Né? O Sami. Eu acho que é meio chatinho no sentido de achar que necessariamente o mundo vai ficar melhor por causa disso. Eu acho que o mundo vai avançar num tanto de coisas por causa disso, sem dúvida nenhuma. Se sua função puder ser substituída por esse tipo de coisa, você pode vir a perder o emprego, né? Como já aconteceu antes. Em vários, né? Em vários momentos. Agora, por exemplo, eu acho que às vezes, hoje, a relação que muita gente tem com a medicina é extremamente paranoica. A medicina, às vezes, é atravessada por toda uma gama de interesses econômicos, inclusive no Brasil. É uma das medicinas mais comercializadas que tem no mundo, no modelo americano, né? E custa muito caro. A medicina custa muito caro. E aí, quando a gente olha isso a médio prazo, a gente vê, é muito bom, descobre coisa, né? Inventa coisa. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma medicina excessivamente mercantilizada, ela dá pau. E deixa muita gente lá de fora. Tem que pagar pra rir agora. Você chega triste no médico, toma isso aqui, quanto é? É isso aí. Exatamente. Pra ser o melhor funcionário do mês. Você paga pra rir. Não é só pra rir, né? Que eu acho que também é muito pra se concentrar. Deixa eu só. Tem uns caras que faz isso hoje em Deixa dia. eu só. Olha o Sami. Tem lá o rapaz que é a menina. Transbotânico. Eu vi o transbotânico. Você viu? Eu vi aqui agora. né? Agora eu quero Põe ver o se analisar. transbotânico. Vamos Põe lá, na tela, velho. Da tela aí, ó. Põe o transbotânico, porque o transbotânico é uma o quê? nova tendência. Aí, ó, é uma nova tendência. Cadê que o é o áudio? seguinte. É um menino que é uma É um menina? menino É uma planta. que tem a imagem de menina, mas não é transbotânico, é uma planta. Diz que uma trepadeira. Isso aí você não acha que é culpa dos pais? Um regado. Eu acho Que não deram uma surra? Não é surra. Que não regou. Não. Que não podaram direitinho. Cuidado com as palavras, hein? Cuidado com as Não palavras. vem que Não você adubou. Antigamente não eu apanhava, digo o tava seguinte. tudo bem. Pegaram. Se você pegar. Não podaram. Não faz gracinha, Tá não, que isso é bom. um assunto sério. Ai, nossa. Pondeta aqui. Putz. Professor. Por exemplo, o que eu vejo. Tá. Hoje em dia é tudo meio zoado. Vou tomar café em casa, jantar, é cada um no celular, Sim, que se dane e tal, e não sei o que. É meio bagunçado. Cada um por si. Baguncinha. O filho. Você fala, seu filho tem alguma religião, você vai escolher o que ele quiser. Aí o cara chega nessa época, ou ele sofreu um bullying na escola, ele não achou a turma. Porque a gente também, quando estava no colégio, estava meio sofrendo bullying. Você precisava achar uma turma para ser acolhido ali. Para você. É um mundo selvagem, né? Isso. É um mundo selvagem. E o mundo continua assim. não continua tem assim. jeito. Eu acho que esses caras tinham uma de lobo. Eu acompanhei a menina. Tinha. Uma mulher que acha que é lobo. Tem um cabelo meio roxo. Eu falei, Umas provavelmente essa pessoa, ela não se ajustou Achou a matilha. nessa idade, porque essa idade é meio bagunçado. E falou, porra, tem uns caras legais que na internet que fica igual lobo. Foi lá, o cara acolheu essa mina, ela virou lobo. Então, Mas isso é o pai e a mãe. Ou é uma graça também. e eu não sei. tenho, olha... Ou é moda? Eu acho que esse caso transbotânico é meio modinha. Moda. Né? Ele não come, ele é Culpa regado, dele. Ele É, joga não, acho água. que isso Culpa é meio, dele. Eu acho que isso é Bota modinha. o meliante no ar. Eu acho que isso é meio modinha. Bota o meliante no ar. Então ele é o meliante. Não Eu come. acho que isso é meio modinha, sabe? Pisa Redes no adubo. sociais. Eu lembro, o Emílio lembra com certeza, não sei se vocês vão lembrar, de uma época que estava na moda se alimentar de luz. Ah, sim. Sim. Lembra? Sim. Lógico. Né? Que tinha gente que ia pra cidade. Tem o não gra- Comia nada, só E tem tomava o sol. gratiluz comia nada, também. se alimentava de luz. Hã? Sim. O gratiluz, você não come. Não, isso É, já é, outra coisa. isso já é Já agora. moderno. A flor mesmo do SBT. Diziam que se alimentavam de luz. Eu vejo um pouco esse caso específico muito carboidrato. como uma derivação desse negócio materializado no físico, sabe? Usando a palavra trans, que está na moda. Sim. Antigamente, quando a gente falava trans, a gente pensava em transporte, a gente pensava em gordura trans. Boa. Né? Agora, quando você usa a palavra trans, você pensa no grupo de pessoas Sim. que tem, digamos assim, uma prática identitária que está dissociada daquilo que se chama binário. Certo. Né? Masculino, feminino e tal. Mesmo se você pensar gays, lésbicas, também já não são trans nesse sentido. Né? Então, esse caso, Emílio, eu não tenho dúvida que é modinha. Pra parecer. Agora, Mas esse caso é na Espanha, né? A Espanha sei que é na Espanha. ultra-identitária, né? A Espanha lá, você pegar a Espanha lá de Barcelona e tal, ela é ultra-identitária. Também isso aí também conta, né?
O lugar onde o cara tá. Sim, claro. E assim, essa coisa de que é uma certa modinha da esquerda cultural, né? Americana. Que não é aquela esquerda que queria destruir o capitalismo. É uma esquerda que quer achar um nicho no capitalismo para dizer que é seu. Olha aí, essa imagem eu já vi também, ó. Essa é a mulher lobo. É uma mulher que virou lobo, é isso? Ou é a que virou cavalo? Meu Deus. Não, essa é cavalo. Então, esse é um assunto que já é meio antigo. Eu quero ser bicho, eu quero ser planta, porque é meio superior. Eu não tenho. Uma marcha. Olha Nossa, aí, ó. mas ó, belo trote. Essa imagem eu já vi em algum lugar. Belo trote, hein? É. Agora, Emílio, Que coisa, hein? tem pessoas que de fato sofrem com a identidade sexual ou de gênero dela. E se você tiver um mundo em que uma pessoa possa sofrer menos com esse tipo de coisa, que isso tem a ver com a família, eu também acho que tem a ver com questões familiares, sim. Sabe? Agora, hoje, com certeza, você tem um outro tratamento. O tratamento hoje é o seguinte: o tema é político, ideológico. Perfeito. E se uma psicóloga levantar esse tema como qualquer coisa que não seja assim, ela perde o CRP. Exatamente. Agora, Eu queria. Da pessoa se identificar com aquilo que ela quer, é obrigado a aceitar. É porque, inclusive, a teoria me parece que é a seguinte: se a sociedade recuar no preconceito, se ela recuar, por exemplo, os colegas de escola não zoarem, não usar o exemplo, não fazer bullying, não fizer bullying, essa criança ou esse adolescente vai sofrer menos. Essa é a tese. Entendi. Entendeu? Você acredita nessa tese do bullying? Porque falam que o bullying fortalece. Também, tem esse outro lado. Ou qual tipo de... Não vamos chegar também... Olha, não dá para classificar assim. Agora, a escola sempre foi um ambiente selvagem. Sim. Né? Eu não tenho dúvida que é melhor uma pessoa não sofrer bullying na escola e não ser aquele que está sempre sendo humilhado pelos outros. Perfeito. Por outro lado, eu desconfio da ideia de que você consiga fazer crianças que não tenham nenhum atravessamento por algum tipo de agressividade. Lógico. Hoje eu acho o mundo meio chatinho, porque a gente tem que ser, como eu dizia, ou você é A ou você é B. exato. É tudo polarizado. Então, ou bullying é legal, ou as crianças não podem ter nenhuma violência dentro delas. Mas se a criança não passa por isso na escola, fica trancado numa redoma de vidro, uma hora vai vir uma paulada e aí não vai ser um problema maior. Se isso não vem gradativamente, que nem na época de escola minha, era gordo, eu chamava o outro de orelhudo e tava tudo certo e você vai ser mais ou menos, né? Mais ou menos como? Mais ou menos, a gente não sabe também. Não sabe. Tudo Porque bem, não tem como você avaliar. Mas a questão é não tem como avaliar, mas na minha questão, e eu queria perguntar, o senhor que manja mais sobre relação Você humana tá no do que... colo aí. É uma foca. É a filha foca. dele. É a minha Foca filha. do céu. agora. Você riu. Foi resultado do bullying, isso? Foi. É que eu não me reconheço como ser humano, eu sou um foco. É minha filha aqui. E aí eu queria saber nessa questão, porque assim, sempre minha mãe em casa falou assim: se te zoar, zoa de volta. Tipo, é uma questão. Se bater em você, bate de volta. Bate de volta. E assim, agora essa questão, que nem você disse, que ninguém passa sem tomar um safanão. Sempre, cada vez mais, colocando as crianças numa redoma de vidro e uma hora vai vir a paulada. Isso não é pior do que doses homeopáticas de pauladinhas? Agora, imagina uma professora numa sala de aula. Você acha que ela pode virar para os alunos e dizer assim: olha, pessoal, bullying, até certo ponto tudo bem. Vocês têm que apanhar um pouco. Não dá pra fazer isso. Mas não é pra... Cuecão tá mas liberado. isso não é por função do professor. Não. Então, o que eu entendo é que assim, a experiência de socialização na escola faz parte. Você começar a despertar para interesses sexuais, e você desperta para questões que os colegas falam, as colegas falam. Você aprende, por exemplo, certas hierarquias. Você aprende que tem gente que é mais popular do que outras, e os jovens querem fazer parte do grupo, que é o grupo da escola, certo? Isso faz parte de uma certa normalidade social. Dentro desse universo, sempre existiu excessos, que sim fazem mal, que sim é ruim, né? Gente que sempre sofreu muito porque tinha alguma característica X ou Y. Agora, é claro que não dá para zerar isso daí, provavelmente fica até pior. Sim. Se você quiser zerar tudo, fica até pior. Agora, ao mesmo tempo,
a escola tem que se preocupar com casos muito dramáticos. Ah, sim, claro. Agora, outra coisa é Deixa você espancar os alunos. outra se bater. coisa é você querer que os meninos sejam iguaizinho às meninas, que não tenham aquela brincadeira um pouco mais violenta que a maior parte dos meninos tem, não são todos, mas a maior parte tem, né? E eu volto a dizer, eu acho isso tudo uma espécie de engenharia social, Mas sabe? nesse sentido, Pondé, você acha, por exemplo, homeschooling. Homeschooling, o pai fala, nos Estados Unidos é muito comum, aqui no Brasil existe projetos nesse sentido, que eu falo, não vou levar meu filho na escola, eu vou educar em casa. Você não acha que no balanço seria, pelo meu entendimento, pelo que você falou, muito mais prejudicial do que benéfico esse tipo de educação, né? Porque Homeschooling? O homeschooling. Eu acho uma das características do Brasil nos últimos anos é importar a esquerda e a direita dos Estados Unidos, né? Então fica se batendo cabeça com isso, né? E o pior Homeschooling lado. lá é os caras lá do como é que chama lá aqueles que usam aquelas roupas? Amish. Os Amish. Os Amish. Os Amish. Os Amish são Esse é o homeschooling total, né? Aqui tem que ser Isso é homeschooling EPG. raiz. EPG tem que ser. EPG entra Quinta todo B. mundo. Tem que ir pra sei lá. escola. Eu desconfio muito de pais que querem fazer homeschooling, sabe? A chance do seu Eu acho que é gente meio esquisita. Eu já ganhei briga com a minha coluna na Folha por causa disso, porque eu fiz essa crítica. Mas temos nosso amigo ali que quer falar há um tempo já. Tá Mesmo ansioso. porque é chato, Você né? não tava lá? Eu tava em volta, só pra lhe ver, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de Adoro. fazer uma pergunta para você. Saudades. Opa! Saudades de você. Aliás, você falou Peraí, só um segundinho. Eu vou Claro. fazer um break que eu tô atrasado. Põe o curso do Pondé aí, ó. Sim. O curso do Pondé, se você... Põe aí. curso do Pondé. Curso do Pondé online.com. Se você entrar lá, ele tá finalizando agora, é muito legal. Entra lá, tem toda a informação para você. Eu vou fazer o break só para rede de rádio e vou continuar nas plataformas. Por favor, Reginaldo, pode mandar bala. Pom, pom, pom. Pois não. Pode Sal- fazer sua pergunta. Saudades de você, Pondé. Vamos marcar uma palestra na Itália pra gente resolver algumas coisas. Você não pode ter cabelo pra fazer essa O imitação. Ervic é maravilhoso. Eu vou dar pro senhor também. Aliás, o senhor tá fazendo seu curso com os filósofos que mais inspiraram o senhor. É uma honra eu estar também, porque eu tenho certeza que eu estou aí. Inspirei muito o senhor. Eu gostaria de fazer a pergunta, uma questão de relacionamento, como estamos fazendo aqui, do amor e ódio. Porque hoje nós temos nas redes sociais, se eu pauto alguma coisa, uma opinião minha, tem muito amor. Eu falo, olha, o pobre, ele deve ser bem cuidado, ele deve ser feito isso. Eu posso defender algum imposto, ou posso recusar algum imposto. E se você discorda de mim, automaticamente você está sendo odioso. Então nós temos essa questão binária que o senhor disse de direita e esquerda, também temos o amor e o ódio, onde quando você discorda de mim, automaticamente você tem o ódio. Gostaria que o senhor dissertasse sobre isso. A minha pergunta, como sempre, maravilhosa. Olha lá. Na verdade. É verdade. Nosso encontro. É sempre. Olha, eu sei do que você está falando por causa de redes sociais e tal, apesar de que, como normalmente quem me segue sabe, eu tô nas redes sociais, mas não tô, certo? As minhas redes sociais são profissionalizadas, então... Isso é ótimo. Eu não vejo nenhuma baixaria de redes sociais, né? O contato que eu tenho é responder perguntas de seguidores gravando vídeos. Foram inclusive eles que pediram para eu começar a oferecer curso, né? Os seguidores. Então assim, então eu não experimento essa polarização a qual você se refere, apesar que eu sei que tem gente que me xinga, quer me matar e gente que quer casar comigo, né? Eu sei que existe isso. Agora, Tem mais medo, brincadeira. eu tenho. De repente dá para ter medo das duas situações, né? De repente você pode ter medo das duas situações. Agora, uma coisa que eu acho excepcionalmente besta, alguns anos atrás, antes da pandemia, foi uma campanha que tinha assim: odeio o seu ódio. Né? Odeio o seu ódio. Como se uma pessoa pudesse ser completamente alienada de desejos negativos em relação a outras pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida que todo mundo conhece alguém que acha que merece ter raiva. Né? Sim. Uma pessoa que só ama todo mundo é um mentiroso. Ou Jesus Cristo, Sim. que é outra história. Então, assim, é um mentiroso. Então, me parece normal
que as pessoas sejam ambivalentes e às vezes amem, às vezes odeiem. Agora, esse fenômeno que você fala, por isso eu comecei pelas redes sociais, é um fenômeno bem típico hoje em dia, porque as redes sociais, a sua maior parte no âmbito do debate, ela é infantil. Ela é infantil. Então essa coisa, ou eu adoro você ou eu te odeio. Isso é infantil. Né? Mas é difícil, porque é difícil. É como que você consegue aprofundar alguma coisa no Twitter, ou seja lá onde for? É superficial mesmo. E aí a pessoa se sente relevante odiando, ou se sente relevante amando. Quase todo mundo que é celebridade por aí adora dizer que está preocupado, ajudando pobres aqui, ajudando não sei quem lá, falando de bons sentimentos. Eu desconfio de gente que quer salvar o mundo. Sim. Mas é uma doença ou uma modinha isso? Eu não acho que é uma doença. Eu acho que é característico do ser humano, muitas vezes, ser assim meio dicotômico, sabe? Assim, ou eu amo, ou eu odeio. As redes sociais, elas criaram a possibilidade das pessoas interagirem mais. E aí isso se espalhou. Que nem a opinião política. A gente fala, não, as pessoas brigam em política. Todo mundo que sempre entrou em discussão política sempre foi para brigar. Sim. Porque dá engajamento, porque Sim. o cara também Agora sabe, dá engajamento. Agora o cara sabe que vai Aí ter. entra a Então, mas eco, aquilo que você falou no teu programa lá, eu vi, porque você fala o seguinte, que essa geração agora, geração de rede social, é do marketing e da mentira. Exato. Ah, sim. É a geração Exatamente. mais mentirosa Sim. De todos os tempos. de todos os tempos. A mentira é um método, né? Assim, eu acho que a gente nunca viveu numa época tão mentirosa. De fato, eu já falei isso várias vezes. Porque antes a vida ela era um pouco mais silenciosa, as pessoas não tinham networking, elas não estavam o tempo inteiro querendo se vender. E quando eu falei isso das redes sociais e das gerações que crescem em redes sociais, é porque rede social é marketing digital. Pra ganhar seguidor, vender autopromoção. curso, Você ter tá mais vendendo. curtida. Você tá vendendo a si mesmo, como é que você toma café, seu estilo, para quem sabe monetizarem Permutas. aquilo que você faz. Então o resultado é que isso esparrama hoje, como todo mundo está preocupado com vendas, você não sabe muitas vezes... quando você está contratando um serviço comercial ou um serviço profissional de alguém, se a pessoa está preocupada em só vender-se institucionalmente para você, ou ela está falando para você a verdade. Porque está fazendo marketing o tempo inteiro. Quando você está, por exemplo, numa relação de trabalho ou numa parceria de trabalho, a empresa com a qual você está fazendo a relação, ela está tão preocupada que você queira continuar a investir nela, que ela nunca vai falar para você se tem algum problema, porque senão perde o negócio. Então tem que ficar mentindo. Outro dia eu estava fazendo uma palestra numa empresa, Emílio, e aí o tema era esse, por acaso, e aí uma das meninas que estava na plateia falou uma coisa interessante, que é assim, Pondé, a gente sabe muito bem do que você está falando, a gente é do comercial. Ela falou exatamente isso. Sim. Então, hoje tudo é comercializado, até a sua vida privada. Então você tem que mentir para vender. E você acha que você tem que se comportar mentindo na internet? Porque você é um Pondé, um cara que acorda, come um ovo mexido, aí você tem que gravar um vídeo para vender teu curso. Como tudo é uma mentira, para fazer sucesso, você expressa a sua verdade ou você tem que ser um mentiroso? Eu não minto porque senão eu estava mais rico. Boa. Eu ganharia muito mais dinheiro. Você acha Entendeu? que você ganharia Então, mas Ah, você... sem dúvida. Eu Mas tava sem dúvida, falando se de coisa fosse- que gente gosta de ouvir. Perfeito. Eu tava elogiando Mas os outros. para não sair desse tema. Você é um Já, já. professor, Isso. né? Daqui a pouco. Você é um professor, você traduz pra gente uma coisa complexa que é filosofia, que é um negócio Sim. muito complexo, porque é um negócio que ele faz sentido, mas não faz. Então, Aham. você tem um guia ali, você, o Clóvis, o Verdade. nosso querido Cortella e Cortella, eu. tal, Cortella e eu. que são caras importantíssimos pra gente, porque pô, Obrigado. eles têm mais visualização que a Unicamp. Então é importante. Não, falando Sim, sério aham. agora. Você é profissional naquilo lá. A gente aqui, eu, por exemplo, trabalho aqui em broadcast. Eu tenho que ter um cuidado com o que eu vou falar, porque é Sim. comunicação social. Exatamente. Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quero. Por quê? Porque eu acho que tem uma importância aquilo que a gente vai ficar, a gente está responsabilidade. aqui. E hoje em dia todo mundo está querendo falar de liberdade. Eu quero a liberdade. Eu tal. falo mesmo. Quero saber o seguinte, até onde vai a liberdade? Até onde a gente pode ir com a liberdade? Hoje em dia que todo mundo está querendo liberdade, você fala, liberdade,
Bolsonaro Estados vai Unidos, pátria, família, os Estados Unidos. amor e liberdade. Liberdade. Até onde vai essa Liberdade. liberdade no esquema? Na toba. Na toba? Na toba é importante. Olha, A toba você tem toda a liberdade. esculhambou a pergunta dele é séria pra cacete. Pergunta filosófica bonita, com preâmbulo. Democratizou. Ó, eu acho o seguinte, a liberdade, ela, como todo valor, ela é sempre segunda. O que eu estou falando filosofês agora, vou explicar. Ela depende do contexto em que você está inserido. Por exemplo, a liberdade no âmbito social, ela é, por exemplo, uma figura jurídica. Ela se movimenta dentro do que a lei determina que pode ser feito. Então, a ideia da liberdade romântica, que é essa, eu quero a liberdade. Ok. Eu quero posso falar a liberdade absoluta, eu posso falar tudo. Se isso, a menos que você seja um adolescente brigando com seu pai e sua mãe, que aí você entende lá o contexto, no âmbito, por exemplo, da comunicação, mesmo do ensino, né? A liberdade, ela está mediada, por exemplo, você não pode falar certas palavras. Porque se você falar certas palavras no ambiente da comunicação, ninguém mais vai ouvir o que você falou no resto da frase. Não importa o contexto, né? Não importa, porque você falou aquela parte. Tem exemplos que eu não vou citar que acontece isso, certo? Exato. Agora, hoje, eu tenho a impressão não, é fato que você, por conta da rapidez das redes sociais detonarem pessoas e instituições, você acaba tendo um constrangimento maior da liberdade, porque você tem medo de ser demitido, perder o patrocínio, alguém caçar seu trabalho, você cancelado inclusive no plano jurídico. Né? Então, me parece que até onde vai a liberdade é um valor social secundado, como se diz, ela depende do contexto, depende do ambiente jurídico, até onde vai a lei, depende das suas inserções profissionais, da preocupação que você tem com o resultado daquilo que você fala, da sua responsabilidade. Agora, por outro lado, Emílio, no ambiente de democracia, né, como a gente tem falado muito nos últimos tempos, é fundamental que você possa falar mal de quem tem poder. Sim. Isso é importante. É fundamental que você possa falar mal do governo, seja ele qual for. Né? Seja ele qual for. Por quê? É por isso que eu penso, por exemplo, que intelectuais públicos não podem nunca trabalhar para o governo. Não pode nunca estar envolvido com governo nenhum. Porque você perde a credibilidade. Sim. Mesmo que você ache que está ajudando a nação, a sua atividade intelectual enquanto tal, ela está comprometida com aquele partido, com aquela bandeira, seja qual for. Então, aqui eu já dei, digamos, duas definições de liberdade. Uma, a liberdade, ela depende de um contexto em que você está inserido. A outra, em relação ao poder, a liberdade tem que ser ampla, por isso que a imprensa ou a mídia em geral não pode ser cerceada, e aí esse debate todo de desinformação, discurso de ódio, isso fica complicadíssimo, né? Ninguém sabe direito o que fazer com isso. Agora, por outro lado, me parece também importante, no ambiente da educação, você começou a falar de professor, né? Hoje em dia, a gente está bem cerceado na sala de aula, porque dependendo do que você falar, o aluno grava, publica. Sim. Vem o pai, vem a mãe, vem o advogado, vem a psicóloga. E isso não é só em relação ao professor, não. Isso é em relação entre eles. Não é só com o professor, não. Óbvio, o cara... Não é, não. Isso que é em relação entre eles mesmo. A preocupação do que o outro pode gravar. Eu já vi casos desses, que eu não vou citar aqui, de aluno ou aluna gravando o colega e criando problema na vida do colega. Acabando com a vida. Eu não vi nenhum caso dramático assim, mas acabando com o namoro. Então, mas nunca o aluno mandou no professor. É um fenômeno novo. Esse fenômeno... O professor mandava. É o mestre, o professor é o mestre. Pô. Mas aí, Emílio, tem todo um processo histórico, inclusive, de a gente estar aí umas 4 décadas acabando com a noção de autoridade, né? Exato.
inclusive professores. Perfeito. Programas de TV, novelas, cinema, acabando com a ideia de autoridade. Qualquer autoridade tem que ser questionado, qualquer autoridade não vale nada. Tem esse componente que complica. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje você tem uma situação em que os professores podem ter medo, inclusive dos pais. Os pais hoje vão em universidade. Exatamente. Cara. Universidade. Tá louco aí, não? Sério? Vão reclamar. Reunião de pais e mestres. Mas Na universidade. Tá louco, universidade não tem Tem um reunião, grupo né? dos pais. Filho de 30 anos. O Pondé, antes que muda merda, o hein, assunto Pondé? aí, vai É um pé mudar no o assunto saco, total. Ei, Laia. Que situação, hein? Laia. Conversa. Não, eu queria perguntar, antes que fuja do tema, essa questão... Que fuja do tema. É você que foge do tema. É o Emílio que foge do tema. o Faustão da galera aqui, moleque. Eu fujo do tema. Ele analisa agora a entrevista. Vamos perguntar para os ombudsman. Diretor Bolinha, vai lá. Diretor índio. Que a gente tava falando essa questão de liberdade e tudo mais. Queria saber, no seu caso, como filósofo, se tem algum tema que você deixa de tocar porque você chega a uma conclusão que, assim, se eu lançar isso aqui, os caras vão me cancelar. Na minha forma de pensar, tem alguma coisa que você já se autocensurou e falou assim, não vou postar o que eu penso sobre isso porque eu vou tomar uma cancelada e vão me encher o saco? Postar não é o caso, porque eu praticamente não posto nada, né? O que eu posto, na maior parte dos casos, por exemplo, no Twitter, são textos meus que as meninas administram, coisas que eu já escrevi. De vez em quando eu posto. Sim. Mas vídeo, é raro, ou né? onde você for. Raro. Vídeo, sim. Mas os vídeos eu escolho dentro das perguntas que os seguidores fazem, eu gravo os vídeos. Sim. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu experimentei esse tipo, digamos, repressão ou tentativa de cancelamento antes das redes sociais. Eu experimentei isso quando eu comecei a assinar a coluna Ilustrada em 2008. Mas naquela época, digamos assim, que ainda não tinha essa coisa de redes sociais, o que acontecia? As pessoas escreviam para o ombudsman, como escreve até hoje, sempre pedindo a cabeça, é normal, é o mais comum. Ou fazia abaixo-assinado, mandava carta para a redação, mandava e-mail, né? E nesse processo eu tive colunas de pessoas que pediram minha cabeça o tempo inteiro. Então eu passei por esse tipo de experiência, né? E se você pergunta se eu me autocensuro, eu não vou, por exemplo, num evento de alunos hoje, para discutir política, por exemplo, não vou perder tempo com isso. Porque me dá bode. E não chega. Você quer ver uma mentira? Debate. Um debate na faculdade. É mentira, não tem debate nenhum. Inclusive porque se você debater, de fato, dá pau. Os professores ali estão preocupados com a carreira, com bolsas, com subir dentro da universidade, garantir viagens, entendeu? Ninguém quer entrar em debate nenhum. Isso é uma ilusão. Agora, eu, por exemplo, ir a uma universidade e levantar discussão sobre gênero, que é um tema que me dá bode, eu tenho meio que sono para discutir esse tipo de coisa. E eu não vou discutir porque eu não tenho vontade de discutir, entendeu? Então eu nunca cheguei a uma situação de me autocensurar, porque eu fui experimentado na coluna da Folha, onde eu de fato falo o que eu quiser, só não pode xingar o leitor, óbvio, tem que manter uma certa educação. E nesse universo, como depois de alguns anos, o que acontece? Quando eu discuto alguma coisa, eu discuto a partir de certas referências. Então, não é alguém batendo boca no Twitter, entendeu? Sim. Eu estou discutindo aquilo e tem uma certa referência naquilo. Então, depois de alguns anos, isso acabou se constituindo numa espécie de reconhecimento, entendeu? A pessoa até pode discordar de mim, mas ela sabe que eu não estou ali simplesmente para lacrar, digamos assim. E ao mesmo tempo, todo o processo político que o país passou foi ficando mais claro para muita gente que assim, eu não estou nem aqui nem ali. Sim. Eu não quero trabalhar nem para A nem para B.
Você tá colocando seu pensamento. Eu tô colocando o que eu penso. Certo. Exatamente. Então, não vivo, eu não chego a fazer autocensura. Tá. Mas tem temas que eu sei que são temas. Eu não vou entrar na sala de aula e levantar uma discussão sobre o transbotânico. Sim. Certo? Vai dar alguma... Porque é uma zoação. E ali o tema trans pode ser um tema muito sério para algum Mas aluno. tem Então, mas esse cara aí, ele ferra com o cara mais sério. tá falando a Que real, tá né? falando sério. Sim. Porque vai se transformando. Porque é o que você falou. Tudo que você vai assistir em televisão tal, é muito superficial. Sim. Então, por exemplo, você faz o negócio pra dar audiência. Claro. O cara Sim. faz o negócio pra dar... É que nem jogo de futebol. Por exemplo, os caras vão lá falar de jogo de futebol. Tem 20 jogos. Aí você pergunta para um comentarista, ele fala dos 20. Com muita categoria, mas tudo mentira. Ele não consegue Não assistiu assistir tudo. 20 Isso é verdade. jogos. Ó, Vampeta. Só que joga o tema pro povo, pra dar audiência. Lógico. Então fica esse Não negócio. ficar mal com ninguém. Aí você traz um trans aqui, eu não sei o quê, fica aquela Pra ter briga, aquela a discussão, não se resolve nada e vira um show. Né? Que dá audiência. Que dá audiência. então, eu tenho bode com esse tipo de isso aí. coisa. Não, agora não Você pode nem falar. precisa- Mas e a nem- coisa e nem precisa Não pode falar de gordo. Pra mim, eu não preciso. Não, disso ele não no trabalho. precisa Então, também. mas tem os lacradores Sim, também que exato. gostam mas ele disso. sabe que tem isso. E aliás, tem um fenômeno interessantíssimo quando você escreve sua coluna, tem a carta ao leitor que você precisa pedir desculpa. E na internet, quando o cara é cancelado, pode ver, sempre o cara faz um vídeo pra pedir desculpa. Sim. Isso é Camiseta pior branca. ou melhor? Ou você acha que não tem que nem comentar quando tem um. Assim, eu nunca pedi desculpa. Você nunca pediu desculpa? Nunca. Inclusive Deveria. nas redes sociais. Eu sei que você está brincando. Eu nunca pedi desculpa. E eu já tive situações em que eu entrei numa conversa, às vezes, quando o e-mail era o principal meio de comunicação, eu entrei em conversa com leitores. Você respondeu e-mail? Respondi e-mail de leitor quando o e-mail vinha articulado. Certo. Entendeu? Então você não era baixaria. Era alguém falando Tinha um uma argumento coisa, legal. Então eu entrava em conversa com essa pessoa e algumas delas se transformaram em pessoas com quem eu converso até hoje. Legal. Né? Agora, em redes sociais, ou pedir dá. desculpa, nunca pedi desculpa. Mas, Pondé, também isso é uma diversão pro povo, né? Pedir desculpa. Entretenimento. Não. Todo os caras ficam teatro. xingando a gente. É o prazer. Que nem eu fico. Agora, É chamar atenção. o que os caras devem estar xingando a gente ali, ó. demais. Tem um monte É a de gente frustração xingando. sendo Mas, colocada. E quando aí. você Não, responde, não é o cara fala assim: frustração. eu tô zoando, eu sim. sou seu fã. Não tem o porquê você ofender É as atenção. A depressão que vai ser a doença do século. É legal. É por causa dessas coisinhas eu só aí, não, ó. eu só não gosto de amigo. Por exemplo, outro dia eu tava jantando com os amigos meus. Também já cortei relações. Por quê? É isso aí mesmo, amigo. Não chama mais Aí tava, ninguém. pô, a gente teve lá o negócio dos STF. né? Aí, porra, eu tô lá no jantarzinho. Eu tô lá, você sabe, todo mundo sabe. Um jantarzinho. Aí eu tô lá no jantarzinho, eu falei, pô, tá complicado, não sei o quê, os caras, coisa, não sei o quê. Aí vira, um amigo fala assim, também não é. É lógico que ia acontecer isso. Ele vai pra puta que pariu. É o mais também. É o mais também. O mais também é terrível. Eu vim aqui pra comer um pão com azeite, Aqui, eu irmão. tô comendo aqui com você. Só chuchar o Encheu o pãozinho. saco, né? Sabe os quê, Pedindo uma Guaraná Zero com gelo laranja. Na mesa. Mas também. Mas também. Mas também, né? Uma hora ia acontecer. Uma hora ia acontecer. Você vê que coisa. Eu já falei para algumas Ai, pessoas dormi. assim. Não tô afim de falar de papo cabeça agora. Eu já falei isso. Não. Já. Em ambientes E assim. é assim, e é moralista. É olhando uma coisa no olho. assim superior. Claro, Olha, também. superior, né? Mas também. Você acabou procurando. Essa sua postura. Você mereceu, né? Vocês mereceram, né? Exatamente. Tem coisa pior ainda. Deixa eu passar para você. Posso fazer propaganda do Linhas Cruzadas, que é um programa muito Claro. legal. Tá na Obrigado. TV Cultura e também tem no YouTube Linhas Cruzadas, que tem o Pondé falando. São vários assuntos, tem o pessoal na rua. É muito legal. Linhas Cruzadas na TV Cultura e tem também o Cursos do Pondé, que é o pondécursosonline.com.